Olá, irmão e irmã, seja bem-vindo a mais um episódio do Conheça a Sua Bíblia. Esse é o nosso quarto encontro no livro de Esther, o que significa que nós estamos no capítulo 4, já que nessa jornada pelo livro de Esther nós temos dedicado a cada encontro um capítulo específico, e eu quero então convidar você a voltar os seus olhos para o texto. Nós leremos o capítulo 4, do verso 1 até o verso 17. Eu espero que vocês estejam bem e espero que essa noite seja uma noite de muita graça da parte de Deus sobre a nossa vida. O texto diz assim, olha só. Quando Mardoqueu soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do Palácio Real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco. Mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi por um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Bem, esse é o capítulo 4, um desdobramento do acontecimento anunciado no capítulo 3, que foi o seguinte, caso você não tenha acompanhado ou não se lembre da história. Um homem chamado Amã, destacado entre os nobres e os oficiais do império, se sentiu profundamente afrontado por saber que Mardoqueu, esse judeu da cidade de Suzã, tio, na verdade primo, mas que agia como um pai de Esther, não se dobrava diante dele, reverenciando a sua figura. Esse sujeito que foi ferido nesse narcisismo que ele carregava, ele se revoltou de maneira tão intensa que ele não apenas decidiu que Mardoqueu deveria pagar por esse crime, muitas aspas aqui, cometido. Todo o povo judeu espalhado pelo império deveria ser morto. Esse era o projeto desse homem chamado Amã. Porque nenhum judeu deveria mais viver, já que Mardoqueu, um judeu, se rebelou contra a ordem de reverenciar a sua imagem, a sua figura. A malignidade desse projeto encontra guarida no coração do rei. Amã está disposto a colocar muito dinheiro, muita prata, para que esse projeto seja executado. O rei se recusa a receber a prata, diz: não precisa, guarde os seus recursos, eu farei o que você me solicitou. Então um decreto é promulgado e espalhado por todo o império. Num dia específico, todos os judeus seriam mortos.
Esse foi o capítulo 3. Aqui no capítulo 4 o que a gente tem é essa notícia chegando aos ouvidos de Mardoqueu. Esse homem em razão do qual todos os judeus seriam mortos. E o que o texto diz pra gente é que quando Mardoqueu recebe essa notícia, ele veste pano de sacos e joga cinzas na cabeça e vai para a porta do palácio. Esse ato carece de alguma explicação, já que isso não faz parte da liturgia do nosso tempo, da nossa cultura, do nosso povo. Mas é muito comum você encontrar nas páginas do Antigo Testamento homens e mulheres que rasgam as suas vestes em momentos específicos, se cobrem de pano de saco e colocam cinzas na cabeça. Basicamente, a gente encontra esse ato em 4 circunstâncias. Num momento de luto de uma pessoa ou de um povo, num momento de arrependimento ou de conclamação ao arrependimento, num momento de confissão de pecados e como um ato de protesto. São as 4 cenas mais comuns no Antigo Testamento nas quais a gente encontra pessoas dramatizando o seu protesto, o seu luto, o seu arrependimento ou a sua confissão de pecados. Em qualquer um desses 4 cenários, o que a gente tem aqui como pano de fundo, na verdade, é uma externalização de um ato crítico. Seja no luto, seja no arrependimento, seja na confissão, seja no protesto, a veste, essa vestimenta, o vestir-se, na verdade era isso que eu queria dizer, o vestir-se de pano de saco e cinzas é a externalização de um ato crítico. É feito por alguém numa determinada posição a partir da avaliação de algo que se passa no mundo. E esse ponto é um ponto muito interessante e digno da nossa nota. Por quê? Porque ele faz a gente pensar que o exercício da nossa espiritualidade no mundo pede da gente atos críticos, pede da gente a capacidade de avaliarmos o que acontece e de nos manifestarmos em face daquilo que acontece no mundo. Seja o mundo entendido por as nossas relações, na nossa casa, no nosso trabalho, seja um mundo entendido nos grandes acontecimentos. A igreja é chamada, como continuidade desse povo que se forma no Antigo Testamento, para viver a sua espiritualidade a partir do exercício crítico da sua consciência. Daí vale uma frase de Martin Luther King Jr., pastor batista do século passado, que teve a sua atuação tanto ministerial quanto pública no contexto da segregação racial nos Estados Unidos. Há uma frase de Martin Luther King que eu gosto muito de evocar em algumas das minhas falas, na qual ele diz assim: a igreja não deve ser nem senhora nem serva do Estado, mas a sua consciência. Pois é, a igreja foi dada essa capacidade de se manifestar criticamente, se levantando e emprestando a sua voz para o mundo como forma de protesto contra as atrocidades que são propostas ou que são de fato cometidas por muitos homens e por muitas mulheres. É o que Mardoqueu está fazendo aqui. Ele veste pano de saco, ele veste cinza e ele vai então para a porta do palácio. Só que tem um negócio curioso que acontece aqui. O palácio não recebe o seu protesto. Por quê? Porque o palácio não recebe protesto. E por palácio aqui, eu me refiro a esse símbolo do lugar do poder que não abre mão do seu domínio e da sua força para governar segundo os seus próprios interesses. Há muitas conotações por detrás da expressão palácio, mas aqui na história, o palácio de Xerxes representa exatamente esse lugar, o lugar da voz de autoridade que não se permite ser confrontada, que não se permite ser questionada. Há sempre cenários muito sombrios para o mundo, todas as vezes que palácios dessa forma se estabelecem. Então, sempre que lugares de poder, numa empresa, numa instituição religiosa, num cenário familiar, num cenário de uma nação, em qualquer que seja a instância, sempre que cenários que são representativos da autoridade e do poder se fecham e se blindam para as vozes que questionam, que perguntam, que são dissonantes, há necessariamente um prenúncio de tempos muito sombrios. Por quê?
Porque sempre que a vida se estabelece a partir dessas categorias de um manda e todos os outros obedecem, haverá sofrimento necessário sobre aqueles aos quais não cabe nada senão obedecer. É o que está acontecendo aqui. O palácio não recebe o protesto de Mardoqueu, mas ele está ali, resoluto, determinado a emprestar a sua voz para denunciar as injustiças e o sofrimento do seu povo. E aí, a figura de Mardoqueu na porta do palácio, ela causa um desconforto tal que chega aos ouvidos de Esther, que o seu pai de consideração, o seu primo, é a pessoa que a ela era muito cara, está ali vestido de pano de sacos e de cinzas. O que a Esther faz? Ela manda roupas para que ele se vista então de roupas próprias. Ou seja, ela tenta de alguma forma dissuadir Mardoqueu de permanecer naquele lugar do sujeito que protesta em luto. Isso é muito interessante e dá até para a gente entender a razão pela qual Esther age dessa maneira. Eu não acho que seja, leitura minha, uma forma de dizer Mardoqueu, para com isso, nada vai mudar. Porque os capítulos que antecedem esse capítulo mostram para a gente que havia uma sintonia, uma espécie de honra e de respeito muito profundos entre essas duas figuras, entre esses dois integrantes dessa família. Eu acho que quando Esther vai a Mardoqueu, ou manda as suas servas irem a Mardoqueu, levando a ele roupas para que ele então as vista, o que está no fundo no coração de Esther é uma tentativa de protegê-lo de qualquer retaliação, porque se tem um homem ali protestando na porta do palácio, e se o palácio é esse lugar que não aceita protesto, Esther sabe como rainha que Mardoqueu tem a possibilidade de ser retaliado, de sofrer alguma coisa, inclusive de pagar com a sua própria vida, o que já estava inclusive no curso do decreto, é o que aconteceria, né? Mas é possível que a execução desse homem fosse antecipada por causa do seu protesto. Mas Mardoqueu se recusa a se vestir com as roupas que Esther manda para ele. Está aqui mais uma coisa interessante sobre a nossa espiritualidade. Às vezes, nós precisamos nos recusar a maquiar situações. A ideia da maquiagem, ela funciona muito como um emblema do que a gente faz muitas vezes na vida, para a gente encarar os dilemas. Muitas vezes a gente vai para a vida com maquiagem, né? Não a maquiagem que a gente coloca no rosto, aqueles que vão se apresentar num programa de televisão, certo? Homens e mulheres que precisam se maquiar para tirar as imperfeições, não as maquiagens que as mulheres usam quando vão sair, para qualquer que seja o evento. Eu estou falando dessa maquiagem simbólica que a gente passa no rosto e que a gente tenta esconder a realidade, as imperfeições, não as imperfeições do corpo, da face, mas as imperfeições da alma, da existência. Às vezes a gente vai maquiado para a vida, às vezes a gente vai maquiado para o trabalho, às vezes a gente vai maquiado para a casa dos amigos, às vezes a gente vai maquiado para a nossa própria casa, como retorno do que a gente experimentou do lado de fora. A maquiagem é um negócio que a gente usa. A gente podia usar outra metáfora aqui, falar das máscaras que a gente veste. Mas no caso aqui, o que está acontecendo é que Mardoqueu está se recusando a maquiar a situação. Porque se de um lado é verdade que às vezes a gente usa a maquiagem para esconder a realidade, outras vezes a gente se recusa a colocar qualquer pó na cara. Quando o protesto dentro da gente ele é carregado de tanta convicção que a gente diz, não, eu não vou fingir que as coisas estão de um jeito, se na verdade elas estão no jeito oposto a esse que estão me fazendo pretender, vender com a imagem que querem me fazer construir. Mardoqueu se recusa, com todo o respeito que ele tem a Esther, com todo o amor que ele tem por ela, com toda a honra que ele deve a ela, não apenas como uma filha do coração, mas agora como uma rainha do império do qual ele participa, ele se recusa. E ele resolve então contar a Atá, que é esse oficial do rei, o que está acontecendo. E ele sabe que se ele conta para Atá o que está acontecendo, essa notícia vai chegar a Esther. E ele quer mesmo que essa notícia chegue a Esther. Por quê? Porque ele deseja que Esther seja para ele e para o seu povo uma intercessora. Está aqui mais uma lição preciosa do capítulo 4.
na vida nós podemos ser intercessores uns dos outros. É muito comum no ambiente da religião, no ambiente da fé cristã, a gente pensar na palavra intercessor e associar essa palavra imediatamente às orações que nós fazemos a Deus em favor das pessoas. Tá certo, não tem problema nenhum nisso. Mas existe uma outra função da intercessão que não tem a ver apenas com essa suposta mediação da relação vertical de alguém com Deus. Existe uma dimensão da nossa capacidade enquanto intercessores que tem a ver com nós nos prestarmos ao papel de intercedermos junto a pessoas por outras pessoas. Pois é, nesse mundo nós podemos colocar a nossa vida a serviço do próximo, intercedendo sempre que necessário e sempre que possível. Nem sempre é possível intercedermos pelas pessoas da forma como elas desejam, nessa dimensão horizontal da nossa existência. Às vezes nós não conseguimos, às vezes nós não podemos. Mas, por outro lado, existem muitas circunstâncias nas quais a nossa intercessão será motivo de salvação para uma pessoa. E eu falo de salvação não necessariamente de uma perspectiva espiritual, eu estou falando de salvação de uma perspectiva puramente humana, puramente existencial. Muitas vezes nós facilitamos, salvamos pessoas de situações intercedendo por elas. E se nós pudermos ocupar esse lugar de intercessores uns dos outros, é bom que nós ocupemos, porque nós faremos bem às pessoas. Então Mardoqueu conta a Atá o que está acontecendo porque ele quer que Esther ouça a que o seu próprio povo está sujeito. Ela é uma judia, o rei não sabe que ela é ainda, mas ela é, e em algum momento o rei saberá. Então Mardoqueu, sabendo que todos os judeus estão com os dias contados, ele e todos os judeus do império, ele faz uma súplica a Esther. E quando essa súplica chega a Esther, ela faz uma ressalva. Ela devolve o recado a Mardoqueu dizendo assim: Mardoqueu, todos no império sabemos que quem chega à presença do rei sem ter sido convidado, quem vai ao pátio interno do palácio se apresentar ao rei sem ter sido solicitado por ele, é morto. Há uma única lei que legisla sobre isso e que diz exatamente essa verdade. Se você vai ao rei sem ter sido convidado, você será morto. Essa é a punição por você violar essa privacidade real que só pode ser participada caso haja um convite formal para tal. Eu mesmo, como rainha, diz Esther no texto, fui convidada pela última vez há 30 dias. Já tem um mês que o rei não me convida, sendo rainha, à sua presença. E se eu me apresento a ele, eu serei morta, a menos que o rei estenda o seu cetro na minha direção. Era uma demonstração dramatizada do favor concedido pelo rei a alguém que transgredisse essa lei. Então, havia duas possibilidades de você ir à presença do rei sem que você morresse. A primeira é recebendo um convite. Então, você estava garantido, a sua presença ali tinha sido solicitada. Então, vá e nada acontecerá a você. A segunda é, caso você tenha ousadia de adentrar o palácio real e o pátio interno desse palácio e queira correr o risco de ter a sua vida interrompida por essa transgressão, só tem uma forma de você preservar a sua vida, contar com a benevolência do rei, que vai olhar para você, vai estender o cetro na sua direção, livrando você dessa pena capital. Então, Esther devolve a Mardoqueu essa ressalva, ela pensa em si, o que é absolutamente natural. Numa situação como essa, todos nós pensamos em nós mesmos, é um instinto de preservação, é a nossa forma de defesa. Nós somos assim, nós pensamos na nossa proteção. E Esther não era diferente. Mas Mardoqueu, decidido ali a fazer alguma coisa pelo seu povo, dá uma espécie de choque de realidade na Esther. Ele diz assim: não pense você, Esther, que você será poupada quando a tragédia acontecer ao nosso povo. É possível que alguém interceda pelos judeus, que não você.
Mas não pense que por você ser rainha, você e os seus serão poupados, porque quando chegar aos ouvidos do rei que você, que ocupa esse lugar, omitiu dele a informação de que você era judia, você também será morta. Então Mardoqueu estoura uma espécie de bolha, confronta Esther e coloca diante de Esther um dilema, que é: o que você vai fazer? Você vai pensar em você ou você vai pensar em todo mundo? Às vezes na vida a gente é confrontado exatamente dessa forma. Existe um caminho simples, fácil e curto de ser percorrido, que é o de nós nos protegermos a nós mesmos. Existe um caminho complexo, arriscado e mais longo a ser protegido, que é o de nós pensarmos não apenas no nosso próprio umbigo e de tentarmos proteger mais pessoas. E esse dilema muitas vezes para diante da gente. Em quem eu penso? Eu penso só em mim ou eu penso em mais gente? Mardoqueu aparece aqui como esse sujeito que dá um choque de realidade e que diz a Esther: pense, porque você não será poupada. E, inclusive, considere o seguinte: talvez exatamente por isso você tenha sido coroada rainha. Exatamente por isso. Talvez essa posição a qual você tenha sido alçada tenha sido dada a você exatamente para que esse povo do qual você faz parte pudesse ser protegido. Nas entrelinhas aqui, o que Mardoqueu está sugerindo é: quem sabe, Esther, não é propósito de Deus que você esteja aí exatamente para cumprir essa tarefa bonita de preservar um povo. Deixa eu fazer mais um parêntese aqui. Eu gosto dessa ideia da gente tentar ler a história com o objetivo de discernir propósitos. Não que eu ache que haja propósito para tudo, mas eu tenho a sensação de que quando a gente tenta encontrar propósito para as situações, para os lugares, parece que a nossa capacidade de visão ela é ampliada. E a gente começa a perceber coisas que antes a gente não percebia. Então, volto a dizer, não necessariamente a gente vai encontrar um propósito específico para cada coisa que acontece. Eu não acho que a gente encontre objetivamente. Mas eu acho que o simples fato da gente se debruçar sobre momentos, sobre circunstâncias, sobre situações e tentar discernir propósitos, essa simples tarefa já abre horizontes, caminhos diante dos nossos olhos e já possibilita que a gente encontre uma sabedoria que antes talvez não estivesse ao nosso alcance. Porque quando Mardoqueu confronta Esther dessa forma, o que ela faz? Ela muda. E ao invés de se ater ao risco que ela corre, ela faz duas coisas. Ela diz em primeiro lugar: então faça o seguinte, convoque o povo judeu que está em Suzã para jejuar em meu favor, chame esse povo para jejuar por mim, faça então com que essa causa seja uma causa de muitos, chame essa gente para se unir a mim nesse propósito de discernir Deus. E eu também vou jejuar com as minhas servas e com os meus servos. E durante 3 dias a gente vai fazer isso. E depois de 3 dias, ela nem diz, eu vou ver o que eu vou fazer. Ela diz, depois de 3 dias eu vou. Então ela diz, vamos jejuar juntos. Ou seja, vamos abraçar esse projeto enquanto um povo. Às vezes a gente precisa de mais gente do que apenas a gente para guerrear as nossas guerras. A nossa experiência de fé, ela precisa ser uma experiência comunitária. Existem coisas que eu não consigo carregar sozinho. Há orações que eu preciso partilhar. Tem coisa que eu preciso dividir com os meus irmãos e com as minhas irmãs, com a minha família de fé. Tem coisa para a qual eu preciso chamar os meus amigos para caminharem comigo e dizer a eles, orem comigo, orem por mim, vamos juntos nesse projeto. É o que Esther está fazendo. Agora ela já está decidida. Ela diz, depois de 3 dias de luta espiritual, depois de 3 dias de oração, de jejum, eu vou a Xerxes, o rei, e a gente vai ver o que vai acontecer. Ela está tão decidida que ela diz assim, se eu tiver que morrer, eu morrerei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. E o capítulo 4 termina com essa decisão tomada. De uma mulher que, conquanto rainha, sabe que a sua vida está sob risco, mas que resolve correr esse risco para proteger o seu povo.
O capítulo 4 é lindo por diversas razões. Diversas razões. É lindo por ensinar a gente que a nossa espiritualidade pede da gente uma capacidade crítica. É lindo por mostrar a gente que às vezes nos protestos que a gente faz da vida, a gente não pode ceder à tentação de colocar maquiagem. Às vezes, há momentos na vida em que as maquiagens e as máscaras não são propícias. Não são. Há momentos em que a gente precisa externalizar o que a gente está sentindo pela nossa sanidade, pelo nosso bem, pelo bem do ambiente. Às vezes, a nossa voz de protesto é o que vai possibilitar que novos caminhos sejam pensados, não apenas para nós mesmos, mas para outros. A gente precisa viver num ambiente onde as pessoas podem ter o direito de oferecer a sua voz, mesmo que o seu pedido não seja atendido, mesmo que a sua voz não seja reconhecida como a voz que vai conduzir agora o próximo caminho. Um mundo de muitas vozes é sempre um mundo mais seguro do que um mundo de uma voz só. Acredite nisso. Esse capítulo é lindo porque é um capítulo que faz a gente perceber a importância de nós nos aproximarmos de pessoas para que elas intercedam por nós, não apenas nessa dimensão vertical da nossa fé, mas na dimensão horizontal das nossas relações. Nós precisamos ser intercessores uns dos outros, uns pelos outros. Gente que empresta a sua vida, o seu lugar, a posição que ocupa, os relacionamentos que tem para abençoar pessoas nessas relações intra-humanas. O capítulo fala disso. Esse capítulo também nos ensina como é importante nós sermos sacudidos às vezes da nossa zona de conforto. E também é um capítulo que faz a gente pensar no nosso compromisso de, sempre que sacudidos nas nossas zonas de conforto, nos comprometermos em oração uns com os outros e uns pelos outros para darmos os passos necessários no enfrentamento de males que nos cercam. Nós estamos juntos nessa jornada da fé. E quer na intercessão de um pelo outro, quer na união de jejuns e orações nos propósitos divinos para discernirmos caminhos, a boa notícia que o capítulo 4 nos traz é de que nessa vida, quando nós contamos com a comunidade com a qual nós vivemos, para lutarmos as nossas batalhas e enfrentarmos as nossas guerras, nós temos muito mais chance de sermos bem-sucedidos nos nossos enfrentamentos. Na semana que vem a gente continua a nossa conversa e a gente então descobre como foi esse pedido de Esther ao rei e o que foi que aconteceu como desdobramento dessa ousadia de uma mulher que resolveu interceder pelo seu povo. Eu espero que você tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro, na segunda-feira, às 19 horas, no Conheça a Sua Bíblia. Até lá!